Olá, boa noite. Bom, vocês estão conseguindo me escutar? Só para eu saber se eu posso ir. Ok, obrigado. Boa noite, gente. Meu nome é Igor. Eu sou médico formado pela UFG, sou psiquiatra também formado pelo HGG. Eu vim aqui hoje dar prosseguimento nos webinários que a gente está fazendo nessa semana, né? Hoje para falar do tema de transtorno psiquiátrico no idoso, certo? É um tema dentro do universo da psicogeriatria. E o objetivo desse webinar, como todos os outros também, é ser de caráter introdutório, né? Introduzir a vocês o tema, dar uma ideia do que vai ser abordado, do que será estudado ao longo da pós-graduação. Já digo de antemão que eu não sou um dos professores dessa matéria, eu não tenho a formação, né, a subespecialidade em psicogeriatria e já é bom começar por aí. Esse é um tema complexo, é um tema muito específico. Tanto que na psiquiatria ela é considerada uma subespecialidade, né? Depois da psiquiatria, a gente ainda tem a psicogeriatria. Eu tive um ano de formação em dois ambulatórios diferentes em psicogeriatria, e é um tema que me é caro, que me agrada bastante. Eu vou falar um pouco mais sobre essa especialidade, sobre quais tópicos serão abordados, como é a psicogeriatria, como ela é abordada e como ela é na teoria e na prática. E se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando. No final, eu abro para perguntas e a gente pode discutir mais profundamente também. Bom, a psicogeriatria, então, é uma subespecialidade que lida com uma população muito específica, né, a dos idosos. Não necessariamente todos os pacientes da psicogeriatria são idosos, mas a abordagem acaba sendo em transtornos mais específicos dessa fase da vida, né? E também outros transtornos que têm uma evolução para essa fase da vida que muda o seu caráter. Isso é muito importante. E quando a gente estuda uma população especial, isso muda completamente a nossa abordagem. Então, não basta apenas sabermos psiquiatria. Para saber a psicogeriatria, precisamos saber da psiquiatria, mas também adequada a esse contexto. Então, o idoso, como bem sabemos, é uma população que tem maior comorbidade clínica, tem uma tendência também a ter comorbidades psiquiátricas. É uma população que, muito comumente na prática, nós vemos a polifarmácia, né, no idoso, e a vida contextual, a psicodinâmica da vida do idoso difere muito do adulto jovem, da criança e do adolescente. Então, no idoso lidamos também com questões terapêuticas que fazem parte da nossa abordagem diária com o idoso. Temas como solidão, abandono, como morte de entes queridos, morte de familiares e também da própria morte em si. Não que esses assuntos não existam em outros contextos da vida, mas eu costumo dizer que o idoso ele vai se aproximando desses temas e ele não vai conseguir fugir desses temas. Então, abordar esses temas muitas vezes é importante para o idoso e muitas vezes a psicodinâmica do idoso está relacionado com esses temas, certo? Então, é importante que a gente entenda essa população e, no primeiro momento, o, o estudo da psicogeriatria ele aborda justamente isso, não os transtornos psiquiátricos no idoso, mas quem é o idoso? Quem é o idoso do ponto de vista neurológico e do ponto de vista psiquiátrico, né? Assim como clinicamente precisamos saber essa especificidade, da psiquiatria também. Então, sabemos, por exemplo, que o idoso tem uma diminuição em relação ao adulto jovem da sua função renal. Não é doença, né? É uma característica dessa fase. E assim também temos diferenças na abordagem do humor, na abordagem das relações interpessoais, na abordagem do paciente para si mesmo, né? O eu, abordagem do paciente em relação ao mundo. Então, todos esses aspectos, né, das características dessa população serão abordados inicialmente. E isso é importante porque
quando a gente pensa no tratamento do idoso, além dessas abordagens, podemos ver os transtornos que também são cometidos por adultos, mas transtornos específicos, mais comuns desta faixa etária. E o tratamento muda, a abordagem muda, porque se o idoso ele usa polifarmácia, precisamos, nessa população, saber um pouco mais sobre interação medicamentosa, sobre qual é o aspecto do medicamento em relação ao idoso. Então, se o idoso tem uma baixa taxa de filtração glomerular, qual medicamento é mais seguro ou não, pensando na função renal, pensando na função hepática, pensando em coagulação, por exemplo, né? Então, os meus professores de psicogeriatria, eles me diziam que para ser um bom psicogeriatra, não basta ser um bom psiquiatra e não basta conhecer o idoso, tem que ser um bom clínico, tem que ser um bom psicofarmacologista também. Então, acaba que é uma especialidade muito interessante na questão do estudo. É um tema muito completo. Tudo se entrelaça para a conduta nossa como paciente. Certo. Além disso, no idoso, nós vemos os mesmos transtornos que nós vemos nos adultos. Então, por exemplo, é muito comum no idoso os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos. Só que a característica desses transtornos, eles são alterados. A temática dos sintomas, né? O tema da depressão, o tema da ansiedade costuma ser um pouco diferente. Então, por exemplo, algo específico da mulher, a menopausa, né, o fim próximo, vamos dizer assim, né, da simbólico da sexualidade, é algo que nessa faixa etária é muito importante. Nos dois sexos também a questão da aposentadoria, né? Geralmente a parte laboral, a parte de trabalho na vida do ser humano, ela tem um peso no seu sentido de vida muito importante. E como temos um aspecto do Brasil, aqui específico do Brasil, do paciente ele trabalhar até um certo ponto da vida, depois aposentar, parar de trabalhar, essa vida que vem depois, muitas vezes não é muito bem planejada, não é muito bem pensada psicologicamente, é um grande ponto, é uma grande mudança na vida do paciente. Então, o tema dos sintomas psiquiátricos são diferentes no idoso, a apresentação clínica no idoso é diferente, então esperamos, ainda temos essa ideia de que o adulto ele tem disposição, ele tem energia, e em contraste, o idoso tem menos, ele tem menos disposição, tem menos energia, ele não consegue produzir ou performar na mesma capacidade, na mesma quantidade de tempo que o adulto. E isso é um fator de confusão, por exemplo, se o paciente ele tem alergia, se tem sintomas de diminuição da vontade, como a bulia, né? Então isso é algo que pode mascarar aquela coisa de é porque ele é idoso, né? Não necessariamente. Então um aspecto chave também no estudo da psicogeriatria é entender o que que é o fisiológico e o que que é o doente. E nesse tema específico nós temos os termos senilidade e senescência, né? Que vocês vão aprender mais sobre isso. A senescência é o adoecer sadio, é o adoecer esperado, né? Porque o adoecer não, desculpa, é o envelhecer, né? Sadio e esperado. Enquanto que a senilidade é o envelhecer com adoecimento. Isso tem muita diferença. É, não necessariamente envelhecer é algo ruim. Não, envelhecer faz parte da vida, né? É uma fase da vida diferente, assim como, por exemplo, a adolescência, né? Quando a gente estuda adolescência, por exemplo, na pediatria ou principalmente na psiquiatria, vemos que é um período único, é algo completamente atípico em relação a todas as outras fases da vida. E assim também essa fase do envelhecer, né? Então, precisamos saber qual que é a diferença entre cada um e o que seria considerado, então, um adoecer saudável, o que seria considerado um envelhecer, desculpa, um envelhecer saudável, um envelhecer adoecido, certo?
Outros transtornos, por exemplo, eu falei da depressão e da ansiedade, mas, por exemplo, o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, nós sabemos que é uma doença crônica, né, que entende-se que não há um tratamento curativo, não existe cura do transtorno bipolar, existe controle. Então, os nossos pacientes bipolares adultos, eles vão envelhecer. Como eles vão envelhecer? Como será essa diferença, né? E a apresentação do transtorno bipolar também é diferente nessa população específica. Inclusive, um dos maiores estudiosos do transtorno bipolar, o Akiskel, ele percebe um tipo de transtorno bipolar que é específico dessa idade. E falando de síndromes também, é, temos que pensar, por exemplo, em síndromes psicóticas. As síndromes psicóticas, existem síndromes psicóticas que são específicas, são características dessa fase etária, como a parafrenia, né? A parafrenia que antes era considerado a esquizofrenia do idoso, né? Hoje a gente entende que não é uma esquizofrenia, é um transtorno psicótico próprio, né? Acomete pessoas dessa faixa etária. E é claro, não podemos esquecer de falar também, né, da síndrome mais marcante relacionada ao idoso, né, às demências. Então, será abordada também o que é a síndrome demencial. Né? Qualquer queixa cognitiva, queixa de esquecimento, isso é sintoma? É sintoma de uma doença? Como que a gente classifica isso? Se é uma demência? Se a demência é Alzheimer? Né? Então, eu já adianto que, por exemplo, nem toda queixa cognitiva é demência. E nem toda demência é Alzheimer. Alzheimer é a mais comum em termos de prevalência. Mas existem mais de 100 tipos de demência. Né? Então, é algo que é muito específico, né, do idoso, mas que, por exemplo, a demência ela pode ser, crianças podem ser afetadas por demência, criança pode ter demência, o adulto pode ter demência. Então, apesar da faixa etária, são transtornos que são mais estudados na psicogeriatria e acaba o psicogeriatra abordando até os pacientes fora dessa faixa etária. Então, extrapola-se até nisso, certo? A questão, como eu falei também, do abandono, da solidão, da morte, isso leva o idoso a uma tendência de adquirir hábitos de dependência química. Então, paciente que já era dependente químico, né? Não o envelhecer em si é um fator de risco, mas todas essas questões psicossociais relacionadas ao envelhecer, muitas vezes relacionadas ao envelhecer, são fatores de risco, por exemplo, para o desenvolvimento de uma dependência química ou para a piora de uma dependência química. Então, não é incomum. A gente vê uma pessoa que teve uma vida saudável do ponto de vista de vícios, né? Nunca teve uma dependência química, nunca teve abuso de alguma substância psicoativa e com 60 anos, com 65, 70 anos, começa a beber muito, começa a fumar muito, né? Então, isso não é incomum. E falando também, né, desse aspecto que é um tabu, né, na nossa sociedade da morte, né? A morte é algo que está presente na nossa vida, né? A vida não existe sem a morte e ela está a probabilidade da morte acontecer, isso é incalculável, né? É algo que não entendemos a ponto de dizer que é aleatório. Mas no idoso, esse assunto ele vem, ele conquista espaço. Então é algo que, se a pessoa ela fugiu a vida inteira desse tema, provavelmente com 70, com 80 anos, ela não vai conseguir fugir. Então, algo muito marcante nessa população também é a suicidabilidade, é o risco de suicídio. Então, por exemplo, quando falamos de depressão no idoso e no adulto, o idoso depressivo ele tem maior risco de suicídio do que o adulto depressivo. Então, como eu falei, eu não quero entrar especificamente em nenhum tema específico, é muito complexo, tem muitas coisas a serem abordadas, né? É tema realmente de, como eu falei, de uma subespecialização. Mas acho que o que é importante ao longo do curso, né, ao longo da pós-graduação, vocês aprenderem terem contato, né, com essa subespecialidade cada vez mais comum, com muita escassez de profissionais e muita demanda dos pacientes, e que
devido a essa questão mercadológica mesmo, né? Os pacientes eles não são acompanhados apenas pelos psicogeriatras, são acompanhados pelos geriatras, por neurologistas, por exemplo, e vão acabar também caindo na mão do psiquiatra generalista, né? Vamos dizer assim, do psiquiatra geral. Então, é um tema que é importante ser abordado, é importante ter contato com os transtornos mais prevalentes, com as noções básicas dessa especialidade, certo? E acho que ao longo desse caminho, qualquer dúvida que for surgindo também, acho que vai sendo retirado. Os professores da psicogeriatria, eles são profissionais excelentes. Acho que vocês terão uma boa base da psicogeriatria, certo? Eu acho que, no geral, o que eu queria introduzir ao tema era só um bônus muito interessante de se falar. A questão do abandono do idoso, né? O abandono ele não acontece apenas com a família, apenas com o núcleo de suporte do paciente, mas o abandono também acontece com os profissionais da saúde, tá? O idoso, geralmente, ele recebe menos atenção de cuidado à saúde dele, as suas queixas, os seus transtornos psiquiátricos. A psiquiatria, de uma forma geral, ela já é pouco vista, né? O paciente ele demora muito para chegar no psiquiatra e muitos pacientes com transtorno psiquiátrico eles acabam não recebendo um atendimento adequado, né, na psiquiatria. No idoso isso ainda é pior, isso é mais prevalente ainda. E eu acho que um exemplo que marca bastante isso, que me marcou muito na minha formação, é a psicologia, por exemplo. A psicologia hoje, ainda bem que ela está em alta, está em voga, né? Temos muita formação de psicólogos no Brasil, uma formação de qualidade extremamente importante, né? Psiquiatria e a psicologia, na minha opinião, não existem separadas. Só que temos uma escassez quase absoluta, por exemplo, de psicólogos para o idoso, na psicogeriatria. Isso é interessante porque quando pensamos num tratamento psicológico, geralmente isso pode até ficar implícito, mas pensamos num tratamento que exige demanda tempo, ou seja, demanda futuro. E nos nossos preconceitos, nós temos dificuldade, o profissional de saúde tem dificuldade de enxergar futuro no paciente idoso. Esse é um grande problema, é algo que falta muito no tratamento do idoso, por exemplo. Certo? Bom, está dando 20 minutos. Eu queria, como temos um tempo reduzido, justamente pelo tema ser introdutório, eu queria abrir para perguntas, queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer, e no que eu puder responder, eu estou aqui. Bom, não temos perguntas por agora. A Liriel, né? Liriel, a aula vai ficar gravada, tá? Então, eu não sei em qual parte que você perdeu, mas vocês terão acesso a isso depois também, tá certo? Bom, eu queria agradecer a atenção de todos. Como eu falei, esse era a introdução de um tema extremamente complexo, extremamente rico, muito gostoso de estudar, que exige muito da gente, nos exige, como eu falei, todos os nossos conhecimentos, exige nossos conhecimentos psiquiátricos específicos da especialidade, da psicofarmacologia. Então, é algo que precisa muito também. Então, é um tema muito interessante que será abordado de forma mais aprofundada ao longo do curso. Tudo bem? Qualquer coisa que precisar também, eu estarei à disposição, certo? Se alguém quiser também o meu contato, eu posso passar isso depois, tá certo? E eu fico à disposição. Boa noite, muito obrigado pela atenção.